Como sempre, vocês sabem que nós usamos a Bíblia, a verdade de Deus exposta através da sua palavra, carta magna, divina, não é? A declaração de amor de Deus pela raça humana, explícita em sua palavra. E nessa noite nós vamos, se Deus assim nos permitir, nós vamos concluir o assunto que nós iniciamos há umas semanas atrás, que está contido no capítulo 15 do Evangelho de João. E o propósito, não é? Nós falamos do versículo 1 ao versículo 8. A semana retrasada falamos do versículo 9 ao versículo 17. E hoje nós vamos falar do versículo 18 até o versículo 27. Concluindo assim este capítulo, aonde tem o tema anual da igreja, não é? Produzindo frutos permanentes. Porque o fruto precisa ser permanente. Árvore saudável não dá fruto de vez em quando. Árvore saudável dá fruto permanente, constante. E dentro desse contexto, vocês deixem a sua Bíblia aberta para que vocês possam conferir. Porque o importante do culto, irmãos, é a ministração da palavra de Deus, como ela é, sem aumentar nem diminuir, seja ela cantada, seja ela falada. Então, dentro desse contexto, deixe suas Bíblias abertas. Evidentemente que nós vamos citar outros textos, mas a gente entende que nem todos têm habilidade de manuseio com a Bíblia. Então, se você tem dificuldade de encontrar, não procure, fique prestando atenção, porque você vai procurar e nem acha, e nem presta atenção. Aí você nem ganha nem perde, nem perde nem ganha. Então, você não é edificado e não aprende. Então, concentre-se em ouvir e criem o hábito de todas as vezes que vocês vierem ao culto, trazer um caderninho pequeno, anotar os textos, e em casa você confere e lê. Não é? Porque é bom a gente ouvir o que está sendo dito, o que está sendo falado, ensinado, e automaticamente também conferir, para que você fortaleça mais ainda a sua fé na palavra de Deus, visto que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, não é? João capítulo 15, verso 18 até o verso 27. Disse Jesus Cristo: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora
eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometem. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estás comigo desde o princípio. Amém, queridos? Então vamos analisar os textos, né? Porque é nosso dever sermos escriturísticos, falarmos baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aprendemos que não devemos esperar melhor tratamento por parte do mundo do que Cristo recebeu. Parece-nos estranho que haja tanto ódio para com aqueles que representam a Cristo neste mundo. O ódio sem causa que existe no coração é a demonstração de que eles aborrecem a conduta do cristão, porque revela a má conduta deles. O mundo, sistema arquitetado por Satanás, a fim de levar o homem a se rebelar contra Deus e contra os seus princípios. Os cristãos andam na contramão do sistema, vivem para agradar a Deus, por entender o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Deus julgará, trará condenação eterna sobre todos os que rejeitaram a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, Jesus está sendo muito explícito e bem claro. E se o mundo me odeia, ou te odeia, por causa do nome que repousa sobre você, não estranhe. O próprio Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Então, muitas vezes, nós queremos viver neste mundo e estarmos confortavelmente bem estabelecidos nele. Ou quantos de nós não lutamos para termos tudo que este mundo pode proporcionar? Quantos de nós não fazem isso? Uma casa confortável, melhor carro, ter um bom emprego. Isso é pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas não coloca o teu coração aí. Por quê? Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o teu tesouro, o meu tesouro, o nosso tesouro chama-se Jesus Cristo. Ponto final. Então, quando Jesus fala do mundo aqui, a gente precisa entender o sentido disso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mas que mundo é esse? É o planeta Terra? Não. É as pessoas que habitam na Terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, pessoas. E quando Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, odiaram também a mim. Jesus não está falando simplesmente do mundo, pessoas, mas Jesus está falando de um sistema maligno, criado por Satanás e seus demônios, que usa as pessoas para
animal. Por quê? Porque não existia o pecado. Porque quem dá abertura para a entrada dos demônios é o pecado. Adão e Eva estavam no jardim, tinham muitos filhos lá com ele. Porque, segundo nos ensina a teologia, Adão e Eva tiveram 60 filhos antes do pecado. Como eles não estavam em estado de pecado, o diabo não podia se instrumentalizar de outro ser humano para enganar Eva. Ele usou um animal, um réptil, a serpente. E ali, nesse sistema, olha, o que é que o mundo oferece? O que é que o mundo traz? Qual é a ilusão que o inimigo trouxe ali para Eva? Rapaz, Deus não quer que tu coma, para que tu não seja como Ele. Conhecendo, além desse ambiente aqui, olha, tu está nesse ambiente aqui, mas tem muito mais lá fora para tu saber. Muita gente acha que Adão e Eva viviam em um jardim recluso. Não, irmãos. O jardim não era limitado a um espaço pequeno. E diz a Escritura que esse jardim, dentro desse jardim, passava 4 rios. E grandes. Rios grandes. Antiga Mesopotâmia, berço da civilização da humanidade, hoje conhecida como Iraque, país do Iraque. O jardim do Éden ficava ali, naquelas regiões. Deus estabeleceu o jardim ali, tudo do bom e do melhor. Mas olha aí, a ilusão criada por Satanás. Rapaz, tu vai ficar somente nesse mundo aqui. Olha quanta coisa boa tem para tu descobrir. Come do fruto. Mas Deus disse que eu não posso comer. Se eu comer, eu morro. Aí o diabo disse: certamente você não vai morrer. Não é o que muitos de nós, pessoas que andam com a Bíblia, quantos tem a Bíblia em casa, anda com a Bíblia, mas não lê a Bíblia? Eles passam horas na televisão, horas na internet, vendo o que não presta e o que não edifica, mas não passam horas lendo a Bíblia. Por isso que as coisas estão indo de mal a pior. Porém, os que leem a Bíblia, eles andam na contramão do sistema. E quando nós absorvemos o que a palavra de Deus nos ensina, nós nos tornamos inimigos do sistema. E o sistema já é nosso inimigo declarado no dia em que você ergueu a sua mão e disse: eu quero Jesus como Salvador. Satanás vai trabalhar para paralisar você de todas as formas. E uma das, ele usa o sistema para lhe atrair, lhe iludir e lhe prender nele. E você achar que aqui é bom. Você achar que viver aqui é bom. Não. Se viver aqui fosse bom, Jesus dizia que aqui era o lugar da gente, mas ele disse: vou para o Pai, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar para levar vocês para estar comigo. Glória a Deus. Ele não disse para ficar aqui, vou levar você para onde eu estou. E ele preparou uma cidade, um país, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe luzente. E lá, irmãos, não precisa da companhia elétrica, porque Jesus é a luz dessa cidade. Não é? Enquanto muitos estão atrás de possuir, de ter, repetindo, não é pecado. Mas lute, como disse o próprio Jesus, lute não pelas coisas ou pela comida que perece, mas lute pela comida que permanece para
sempre. E diante desse contexto, de andarmos na contramão do mundo, nós seríamos odiados, porque nós não abraçaríamos o sistema. Esse sistema te apresenta uma coisa, mas que por trás é outra. Esse mundo te apresenta uma beleza aparente para chamar a tua atenção, para que você saia do caminho apertado, disse Jesus em Mateus 7, verso 13 e 14, que espaçoso, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por este caminho. Mas o caminho que conduz à vida é apertado. E porque é apertado o caminho, poucos entrarão por ele. Que você seja um dos poucos que vai entrar. Não se permita. Não se permita ser seduzido, como Eva se permitiu. Porque a partir do momento, irmãos, que você sabe da verdade e recebe um psiu do mundo, ei, vem cá, o caminho é muito apertado, tu estás andando um pé na frente do outro, vem para aqui, é mais estreito, olha a estrada, é mais fácil, tudo aqui é mais fácil, aí é mais difícil. É, meu filho, o caminho é difícil, mas eu vou entrar na porta chamada Jesus. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. O que Jesus está querendo dizer, olha, você vai entrar por mim, é estreita a porta, mas quando você passar por ela, você vai ter sustento para a vida toda, você vai achar pastagem. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele é o único bom pastor. O mundo não é, o sistema não é. Por quê? Porque o mundo está atrelado a um programa de ilusão que atrai você pelos seus sentidos, como Satanás fez lá no Éden, atraiu Eva pelos seus sentidos. Todos nós temos os sentidos. Lembra quais são os nossos sentidos? Visão, audição, fato, tato. Foi o que o diabo fez. Eva, olha, primeiro sentido, ouviu a voz do diabo. Ouvido. Quantas pessoas têm ouvido a voz do diabo, mas não têm ouvido a voz de Deus? O psiu, o engano. Rapaz, tu está perdendo tua vida. A vida é tão curta. Olha, e tu está dentro da igreja, perdendo tua juventude, te estragando, olha, dando dinheiro para o pastor, estás feito besta. Aí começa a falar, aí a pessoa que não conhece a Bíblia diz, não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. Pega, olha, só pega para tu sentir. A Eva foi cair na besteira. Pegou, tato. Quando ela pegou, sentiu e disse, o fruto é desejável para comer. Ela trouxe. Poxa, que coisa gostosa. Por que eu não fiz isso logo antes? Porque o pecado, meu filho, é doce. O pecado é bom. O pecado é agradável. Sabe por quê? Porque você se sente realizado. Agora, sabe
quanto tempo dura esse prazer? Instantes. Passa. É um prazer momentâneo, alegre. Depois que Eva come do fruto, leva para Adão. Adão cai na besteira. Porque assim, quando um cai, a tendência é arrastar o outro. Por isso que salvação é individual. Não vou para a igreja não, pastor. Eu tenho vontade de ser crente, mas não aceito não, porque meu marido não quer. Aí tu vai cair no inferno junto com ele. E vice-versa. Não vou não, porque minha mulher também não quer. Problema dela. Salvação é individual, é intransferível. É tanto que o sábio Salomão diz no capítulo 24, verso 10 de Provérbios: livra os que estão sendo levados para a matança, se os puderes livrar. E aí, Adão come. Quando Adão come, os olhos se abrem. Os olhos espirituais se abrem. Os olhos das coisas que ele não conseguia enxergar, porque ele estava ausente do pecado. Agora ele consegue enxergar. E aquele prazer, olha, e aquela doçura do pecado, aquela satisfação do pecado, trouxe agora dor. Olha, Eva, a partir de hoje, minha filha, tu tivesse 60 filhos, sem problema nenhum, mas a partir de hoje, em diante, tu vais sofrer. É dor gestacional, é dor no parto, é dificuldade para criar. E é, Senhor, mas tu pecou, porque não tem gente que pega e diz assim, mas só por causa disso, uma besteirinha dessa, isso tem nada, deixa. Pecado não tem tamanho, tudo é pecado. Se está fora do propósito de Deus, é pecado. Mas a gente vai poder comer? Não, não come mais. E a Bíblia diz que Deus colocou dois querubins com duas espadas flamejantes em volta da árvore da vida para que eles não comessem. Não podia comer, aí comeu. Aí agora quer viver eternamente em estado de pecado. Eu disse, não, bloqueia aí a passagem. Entenderam? Tu agora vai, ó, sentir dor pelo trabalho. Ou o trabalho não dói? Por mais que eu e você goste de trabalhar, quantas pessoas não estão doentes por causa do trabalho? Porque o trabalho traz dor. Está ali, Janine, afastada do trabalho, trabalhou tanto que adoeceu. Está aqui na aula com todos os itens, artrite, tendinite e outros itens. Fabiana está aí, ó, também, afastada do trabalho, com um monte de itens. Com o suor do teu rosto trabalharás e comerás o teu pão até que te tornes ao pó de onde foste tirado. Ele não podia ter ficado sem a doçura do pecado e estava lá no jardim até hoje. Não ficava velho, não sentia dor, não precisava pagar INSS, conta de luz, conta de água, internet, não. Era só glória misturado com aleluia e amém, e os anjos subindo e descendo, papai visitando todo dia, e aí como foi teu dia, tudo bem, tudo bem. Mas não. Aí hoje muitas pessoas querem reclamar e se esquecem do que Jesus disse. De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Um cristão que não é odiado pelo sistema, tem alguma coisa errada na vida dele. Não é? Jesus diz, se fosse
Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se perseguiram Jesus, não perseguiram Jesus. Não tem para onde fugir. Às vezes você você trabalha em uma empresa, trabalha em um local, você faz tudo certo. Os outros fazem errado, mas no final quem leva a culpa? Isso é por causa desse crente. É por causa dessa crente. Crente é azarado. Um dia eu encontrei 2 bêbados. Um casal de bêbados, que mora ali no Alto do Miramar. Ela caída no chão, e ele de um lado do outro. E eu estava conversando assim com outra pessoa, a gente falando de Jesus. E ela disse: vocês são crentes? Somos, graças a Deus. Ela disse: mas o povo diz que crente é arruaceiro. Eu disse: ela, quem é que está caindo no chão aqui por causa da cachaça? É eu ou a senhora? Veja o que disseram a ela: os crentes são arruaceiros. Eu disse: e quem está caído aqui no chão por causa da cachaça? É eu ou a senhora? Aí ela olhou para mim e não disse nada, não respondeu nada. O mundo começa com essa falsa verdade, que é uma falsa verdade. Mas esse negócio de ser crente, você entra na igreja, é uma coisa, quando você entra dentro é outra. É tudo ilusão. A gente sabe que no mundo tem os falsos pastores, os falsos crentes, que em vez de ser um instrumento de bênção e de luz, é um instrumento de desgraça na vida do outro. Isso é um fato. Que em vez de ser uma mão amiga, um suporte, uma ajuda, é um inimigo. É um Judas. Mas Jesus também chamou Judas. Judas não foi salvo, não foi porque Jesus não quis, foi porque ele não quis. Muitos vêm, entram, porque gostam do ambiente, sente-se bem, mas não quer mudança, não quer compromisso. Porque evangelho sem compromisso também não tem céu para você, meu filho. Evangelho tem que ter compromisso, você tem que ter local, lugar, você tem que ter um quartel, você tem que ter um espaço, como diz capítulo 10, verso 25 da carta aos Hebreus, onde você congregue, onde você ame e seja amado. Eu sou crente em casa. Não, eu não quero compromisso. Infelizmente, sua situação está difícil com Jesus. A Bíblia diz que os cristãos, pode ler, está no livro de Atos. Agora, eu não sei como uma pessoa é assim, parece que não lê a Bíblia. Não sei qual é a Bíblia que esse pessoal tem. Deus deixou a palavra. Irmãos, temos a oportunidade em que países a Bíblia é proibida de se ler. Tem países que os irmãos têm uma página da Bíblia. Uma página. E coloca-se no quadro o ano em que você vai receber essa página para ler. Que tem a Bíblia inteira. Os 66 livros, os 31.173 versículos, os 1.194 capítulos disponíveis para você ler. Mas lê uma revista, lê um jornal todinho, lê o informativo, mas não lê a Bíblia. Como purificará o homem, a mulher, o jovem, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Mas a palavra de Deus, irmão, como disse o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele disse: e logo que eu as encontrei, eu as comi. E na minha boca
assim, eu gosto tanto de ouvir a palavra. Eu chego e fico feliz quando ouço a palavra. Mas quando você vai querer compromisso com a palavra, aí ela é amarga. Porque vem um peso. Vem um confronto. Que a palavra de Deus, ela bate de frente conosco, com a nossa natureza caída. E se não, a gente não for como a palavra, alinhado com a palavra, está difícil, viu? Chegar lá. Está difícil chegar lá. Jesus, o amor de Deus, ele foi revelado em Jesus para nos dar salvação. Deus julgará, trará condenação eterna sobre todos os que rejeitaram a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. No mesmo livro de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz a palavra de Deus: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha para aí como é forte. Porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E aí? Quem não crê? Ah, pastor, mas eu creio. Mas não é do jeito que tu crê, não. Crê aqui não é no sentido de acreditar, mas eu acredito que Jesus veio, acredito que Jesus morreu, acredito que Jesus ressuscitou. Crer aqui é se submeter, confessar, assumir responsabilidade. Ser crente, Satanás é mais do que nós, todo mundo que tu crês que Deus existe, fazes bem. Satanás crê, os demônios o creem, que estremecem. Tiago capítulo 2, verso 19. Está lá escrito. Diabo morou lá, vivia ao lado do nosso Deus, do nosso Pai, perdeu do céu. Sabe por quê? Por causa do orgulho, do pecado do orgulho. Gente que não admite. Tem pessoas que não admitem os seus pecados, não admite seus erros e fica lá remoendo. Não vou. Não, volta não, para tu ver quando é que tu vai. E lá não tem jeito mais de voltar não. Depois que cai lá no inferno, meu filho, não tem volta mais não. Não tem mais jeito. Essa é a realidade do Evangelho. Não existe, irmãos, 3 caminhos. Isso é 2. Como disse Deus através do profeta e legislador Moisés. Capítulo 30, versos 19 e 20 do livro de Deuteronômio. Eis que tenho posto diante de vós 2 caminhos, o da vida e o da morte. Aí Deus diz: escolhei, pois, o da vida para que vivas. Deus ainda aconselha, porque Deus não vai pegar você pela mão e dizer: venha cá. Deus fala com você pela palavra dele. Fechada é uma Bíblia, do latim biblion, conjunto de pequenos livros. Um livro que contém 66 livros, 1600 anos passou para ser escrito esse livro aqui. Autores diferentes, mas inspirados pelo Espírito Santo, em que ela não se contradiz.
Ela é a infalível palavra de Deus. Então, quando alguém diz assim, não, mas não é bem assim, não é bem como? É o que a Bíblia diz e está dito em ponto final. Acabou. Não é a palavra do pastor Silvio, é a palavra do Deus eterno. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso que vós, ó filho de Israel, não sois consumidos nunca. A Bíblia diz que Deus não é um homem. Essa semana eu estava conversando, eu não lembro quem foi. Agora eu não lembro, eu posso lembrar depois. Se eu fosse Deus, eu faria assim, mas aí, você ainda bem que Deus não é você. Porque se a gente fosse Deus por um momento, no momento da nossa ira, no momento da nossa raiva, a gente tinha feito tanta besteira já. Como até fizeram até um filme, não é? Hollywood fez um filme e os atores principais foi Morgan Freeman e Jim Carrey. Morgan Freeman fazia o papel de Deus. E no filme ele permitiu que Jim Carrey, que fazia o papel principal, fosse Deus por um tempo. E aí fez com que todo mundo ganhasse na loteria. Lá no filme, né? E Deus não tem compromisso com essas coisas. Fez que todo mundo ganhasse na loteria. Encontrou os desafetos dele, que dias antes tinham batido, machucado ele. Aí encontrou com eles e exigiu que eles pedissem perdão. Peça perdão pelo que vocês fizeram para mim. Não, ele não vai pedir perdão. Só vou pedir perdão no dia que acontecer isso, então vai acontecer agora. No dia que o macaco sair de mim, ele disse, vai sair agora, ele saiu mesmo. Lá no filme, né? O nome do filme é O Todo-Poderoso. E são essas coisas que vão escarnecendo e a gente não é Deus, a gente não tem como, irmão. Nós somos ínfimos, insignificantes diante da grandeza do Deus eterno. Você olha para esse universo e a Bíblia diz, pela palavra de Deus, tudo foi feito. Ele disse, haja, e aconteceu. Simplesmente. E disse Deus, haja luz. Nasceu a luz. E a luz que surgiu, muita gente pensa pode pensar que é energia elétrica. Mas não. A luz de Deus não é essa. Essa aqui se apaga no botão, de Deus não. E quando Deus disse, haja águas e águas, e surge a porção seca. Você imagina, irmão, tudo água, Deus, haja porção seca. E do nada, surge. Isso é que é poder. Um Deus insondável. Um Deus todo-poderoso. Um Deus grande. Mas que tomou forma humana. Através de Jesus Cristo. Veio até nós. Como diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Se humilhou de tal forma que tomou a minha forma. Pegou tudo que era meu. Tudo que era seu. Tudo que estava em nós de ruim. E a Bíblia diz, e Ele tomou sobre si os nossos pecados. Eu não aguentava, mas Ele aguentou. Eu não suportaria, mas Ele suportou. Ele orou tão intensamente que o seu suor se tornou sangue, a ponto de dizer, Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade. E Ele sofreu por amor. Amor a quem? A mim e a você. E esse amor de Deus, como nós
nós lemos aqui em João 3, 17, 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós, irmãos, muitas vezes estamos preocupados, mas voltados para as coisas que vão perecer, ficar. Estou dizendo que é pecado, não, você tem que trabalhar mesmo. Eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar. Como diz o patriarca Jó, no capítulo 5, verso 9, que Deus fez o homem para trabalhar. Está lá escrito. Mas o trabalho daqui, como diz Salomão, lá no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele disse: tudo é vaidade. Nada mais do que isso. Conquistas. É tanto que a palavra vaidade, no hebraico, na língua original do Antigo Testamento, que foi escrito no Antigo Testamento, é bolha de sabão. A palavra vaidade é bolha de sabão. Quanto tempo dura uma bolha de sabão? Segundos. Vaidade, ou seja, ele está querendo dizer aqui que tudo que a gente tiver, tudo que a gente conquistar, é uma bolha de sabão, vai passar, logo logo. Vai se acabar, vai se decompor. Mas o seu maior tesouro está dentro, o Espírito Santo, que veio, que está em nós, como ele diz aqui no capítulo 15 e o versículo 26, 15 e 26. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai. Tem Bíblia que diz assim: quando vier o Consolador. Tem Bíblia que diz Paracletos, né? Mas a palavra grega, né, correta, Paracletos, significa advogado. Por que tá advogado? Porque o Espírito Santo vai interceder por nós. Porque não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo ora por nós. O advogado. A gente não sabe, às vezes ele está tão triste, tão angustiado, tão perturbado, que a gente não sabe nem que palavra falar para Deus. Aí o Espírito Santo começa a traduzir isso em lágrimas. Começa a traduzir a tua dor, aleluia. Você não precisa, irmãos, muitas vezes a gente se preocupa tanto em usar palavras bonitas quando a gente está orando, né? Você tem que lembrar que você está falando com o seu Pai. Palavra que você falar, ele vai entender. Se é para o outro, para o via, para o dono, ele sabe quem é você. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, e eu conheço a delas. Dentro desse mundo, se perseguiram Jesus, perseguirão a mim e a você, irão nos tratar mal, justamente porque invocamos o nome de Jesus de forma digna. O que quer dizer isso, irmão? Chega na esquina ali, pode estar reunido um bocado de bêbado, um bocado de viciado. Pergunte se eles têm Jesus, o que eles vão dizer? E tem. Mas a Bíblia diz que aquele que invoca o nome de Jesus, 2:19 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparte-se do mal e faça o bem. E muita gente acha, no contexto do mundo, que fazer o bem
é fazer aquilo que o sistema quer que ele faça. Irmãos, por mais que nós possamos ajudar as pessoas com gêneros alimentícios, uma pessoa está precisando de comida, eu posso fazer hoje uma feira e dar a ela, dependendo do tamanho da família, com uma semana não tem mais. 15 dias não tem mais. Aquele alimento vai acabar. Mas se eu ensinar ela a conquistar o alimento, vai ser um bem maior. Porque ela vai ter hoje, amanhã e depois, sempre. Então o mundo prega um falso bem. É tanto que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: se eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, mas dentro desse contexto eu não tivesse a nada, valeria. Porque o amor não está em dar, mas o amor está em ensinar a pedagogia da vida. É tanto, irmãos, que o próprio Jesus diz aqui, olha, verso 22, 15 e 22: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, porque ele não veio e nem falou. Quando Jesus diz assim, falar, não é falar por falar, é a pedagogia do conhecimento, do crescimento intelectual, de saber absorver tudo que Deus deu, porque Deus deu o céu, a terra para a gente administrar e conduzir. E todos nós temos as mesmas oportunidades todos os dias. Hoje de manhã, quando o sol nasceu só na rua Porto Alegre, número 59, Cajueiro. Foi? Não, foi em todo o Brasil. Todos receberam o mesmo sol. Então a misericórdia de Deus mais uma vez se manifestou. Não foi para Silvio, foi para todos. Aí Jesus continua dizendo: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Ou seja, a partir do momento que eu falei, que eu ensinei, que eu manifestei a eles agora não tem mais como dizer, vou pecar porque não sabia. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao verso 32. E no verso 22 ele diz: portanto agora, ó homem, és indesculpável. Não há desculpa. Não há desculpa. Continuando. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. O mundo não tem desculpa, nem motivos para odiarem a Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Se há um ódio por parte do mundo a Deus, não é justificável. Jesus se manifestou ao mundo, não somente falando, mas manifestando o amor de Deus por meio de milagres, que livrava as pessoas dos seus sofrimentos e tormentos. Quando Jesus, irmãos, manifestou-se ao mundo, abrindo parênteses, quando ele iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade, e começou a pregar e a ensinar. Porque na pregação e no ensino começa o milagre. Sabiam disso? Porque a palavra de Deus é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
salvação. E o segundo milagre, quando você começa a segui-lo e a servi-lo, as consequências vão chegando. Quais consequências vão chegando? O cuidado de Deus, o livramento de Deus, como livrou aqui o irmão que contou, não é? Deus vai abrindo porta aonde não tem porta. Deus vai trazendo saúde ao teu corpo doente e enfermo. Deus vai fazendo tudo isso e muito mais. E em Mateus capítulo 13, versos 54 e 58, as pessoas começaram a falar: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama seu pai José e sua mãe Maria? E não está entre nós as suas irmãs? Sim, é ele é o filho do carpinteiro, é ele. E de onde vem essa palavra poderosa e os milagres que acontecem? Irmãos, não há desculpa para o mundo. Você só precisa falar a verdade. E o Espírito Santo se encarrega do resto. Como está escrito aqui, ó, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estás comigo desde o princípio. O Espírito Santo vem a nós. Como disse Jesus aos apóstolos antes de partir: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que vocês possam testemunhar de Jesus. Que vocês, queridos irmãos, hoje, no culto de missões, e como eu sempre digo aqui e afirmo, se nós realmente fizéssemos o nosso papel de pregar, nós não precisaríamos fazer congresso de missões, culto de missões, não sei o que de missões, simpósio de missões, não precisava. A gente faz, sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos estão mais ligados aqui do que ligados lá. Querem viver muito bem aqui e se esquece que o bem maior está lá em cima. Está lá em cima. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A palavra grega para quem nasceu de novo é aquele que nasceu de cima. Quem nasce de cima, irmão, sente saudade do céu. De vez em quando eu disse: eu estou com uma vontade tão grande, se eu pudesse ir para o céu hoje. Pode perguntar para ela. Tem dia que eu me acordo de manhã, irmãos, eu só faço chorar. Me sento naquele sofá, abro a Bíblia para ler. E eu só faço chorar, lendo, chorando e orando. E aquela saudade do céu, que se eu pudesse eu subia, mas eu não posso. Porque eu não sou o dono do céu. Eu só posso ir no dia que ele disser: vem. Eu tenho que estar pronto. Porque quem nasce de Deus sente saudade das coisas de Deus. É como uma pessoa dizer: eu sou crente, mas não gosta de orar. Eu sou crente, mas não gosto de ler a Bíblia. Eu sou crente, mas não gosto de estar na igreja. Tu é crente em quem, filho? Me diz. Quando a gente é crente, a gente quer estar com o povo de Deus, a gente quer estar com Deus em oração, a gente quer estar com a palavra dele, a gente quer meditar na palavra dele, a gente não se apega às coisas daqui mais, a gente usa as coisas, mas não deixa as coisas nos usar. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra em nossos corações, que você guarde a palavra. Não deixe o inimigo tirar a palavra do teu coração. Que ao passar pelas portas, você não esqueça a palavra. Mas que você use esta palavra e testemunhe do Senhor Jesus.
vizinho, ganhe quem você puder para Jesus. Fale de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele voltará. Fale de Jesus. Fale dele. Fale da palavra dele. Ganhe alguém, livre alguém do inferno. Pastor, livrar alguém do inferno? Livrar do inferno. Porque se não receber Jesus como Salvador, não tem outro caminho a não ser o inferno. Mas pastor, eu tenho um filho, meu filho é tão bom. Ele é um bom filho, bom marido, bom vizinho. Ele pode ser bom em tudo, só não chega no céu se não aceitar Jesus. Eu posso ser o melhor pastor, o melhor marido, o melhor pai, mas se eu não for um pastor segundo a Bíblia, eu não vou para o céu não, porque sou pastor não. Eu para ir para o céu tem que ser crente. E no dia do arrebatamento ele não vai dizer, venha Senhor, eu vou ser o pastor presidente da igreja batista. Não. No dia do arrebatamento é, vinde benditos do Pai. Acabou-se. No dia do arrebatamento não é carro, não é título que vai subir. É os filhos do Pai. Seja filho do Pai. Amém? Amém. Para a gente encerrar, irmãos, a gente vai escutar o santo cantar mais um hino. Glória a Deus. Não é? Vamos ouvir o irmão louvar a Jesus mais uma vez.